Início da Carta de São Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoiam na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que eu te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos ou insubordinados, porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível, como administrador posto por Deus. Não seja arrogante nem irascível, nem dado a vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com só doutrina e refutar os contraditores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe arremessassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um jardineiro cuidadoso, selecionando diligentemente as sementes que plantará, preparando o solo com atenção, regando com dedicação. Esta imagem nos ajuda a compreender a mensagem central das leituras de hoje: a importância da liderança fiel na Igreja e a responsabilidade que todos temos uns com os outros na comunidade de fé. Na carta a Tito, Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Que humildade profunda! Mesmo sendo um dos maiores líderes da Igreja primitiva, Paulo se identifica primeiro como servo. Esta é a essência da liderança cristã: servir antes de comandar, dar antes de receber. Paulo escreve a Tito, seu verdadeiro filho na fé comum, dando instruções específicas sobre a seleção e o caráter dos líderes da Igreja. É fascinante observar os critérios que Paulo estabelece. Ele não menciona eloquência extraordinária, educação superior ou habilidades administrativas impressionantes. Em vez disso, ele enfatiza o caráter moral e a integridade espiritual. O bispo deve ser irrepreensível, escreve Paulo. Esta palavra, irrepreensível, não significa perfeição absoluta, mas uma vida de integridade consistente. É alguém cuja vida pública corresponde à sua vida privada, cujas ações refletem suas palavras. Paulo continua listando qualidades: marido de uma só mulher, com filhos crentes. Não arrogante, nem colérico, nem dado ao vinho, nem violento, nem ávido por ganhos desonestos. Notem como estas qualidades não são extraordinárias ou sobre-humanas.
São características de uma vida vivida em fidelidade cotidiana, em amor constante, em integridade consistente. É aqui que nossa leitura do Evangelho se entrelaça perfeitamente com esta mensagem. Jesus está falando sobre escândalos, literalmente, pedras de tropeço que fazem outros caírem. É inevitável que venham escândalos, diz Jesus, mas ai daquele por quem eles vêm. Que advertência séria! Jesus está nos dizendo que nossas ações têm consequências não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. Cada um de nós tem o poder de fortalecer ou enfraquecer a fé dos outros através de nossas palavras e ações. Pensem nisso por um momento. Quantas pessoas você conhece que se afastaram da fé devido ao comportamento hipócrita de cristãos professos? Quantos foram feridos por líderes religiosos que não viveram à altura de seu chamado? O escândalo que Jesus menciona não é apenas sobre grandes transgressões morais. É sobre qualquer coisa que faça os pequeninos tropeçarem em sua jornada de fé. Mas Jesus não para na advertência. Ele continua com um ensinamento igualmente desafiador sobre perdão. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num dia e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu perdoarás. Que comando extraordinário! Não é apenas sobre perdoar uma vez, mas continuamente. Não é apenas sobre perdoar grandes ofensas, mas as pequenas irritações diárias. É sobre criar uma cultura de graça e reconciliação em nossas comunidades. Os apóstolos, ouvindo isto, respondem de maneira muito humana: aumenta-nos a fé. Eles reconhecem que este tipo de perdão radical, esta responsabilidade uns pelos outros, requer algo além de suas próprias forças. E a resposta de Jesus? Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus não está falando sobre quantidade de fé, mas sobre a qualidade da fé. Uma fé autêntica, mesmo pequena, pode realizar o impossível. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Primeiro, somos chamados a reconhecer nossa responsabilidade uns pelos outros. Seja como líderes formais na igreja ou simplesmente como membros da comunidade de fé, nossas ações e palavras têm impacto na vida espiritual dos outros. Segundo, somos desafiados a viver vidas de integridade consistente. Não perfeição, mas autenticidade. Não uma santidade superficial, mas uma fidelidade profunda que flui de um relacionamento genuíno com Deus. Terceiro, somos chamados a criar comunidades de graça e perdão. Lugares onde o arrependimento é recebido com amor, onde a reconciliação é praticada regularmente, onde a restauração é sempre possível. Quarto, somos lembrados de que tudo isso está além de nossas capacidades naturais. Precisamos da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, mesmo que nossa fé seja pequena como um grão de mostarda. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a uma jornada de transformação. Uma jornada que nos leva além de nossas limitações humanas para a possibilidade divina. Uma jornada que nos chama a ser tanto líderes servos quanto seguidores fiéis. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse desta maneira. Se em cada interação, cada decisão, cada momento de conflito, nos lembrássemos de nossa responsabilidade uns pelos outros. Se praticássemos o perdão radical que Jesus ensina. Se vivêssemos com a integridade que Paulo descreve. Como nossas famílias seriam transformadas. Como nossas igrejas seriam renovadas. Como nossa sociedade seria impactada. Que possamos, como aquele jardineiro cuidadoso, cultivar em nossas vidas e comunidades as sementes da fé, da integridade e do perdão. Que o Espírito Santo nos capacite a ser líderes servos e seguidores fiéis. Que nossa pequena fé, pela graça de Deus, realize o impossível. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes no amor de Deus. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.